no Direto ao Ponto de hoje, vamos falar das relações entre o Congresso Nacional e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, aí tivemos um dia repleto de acontecimentos, o ministro da Economia levando parte da reforma tributária, tivemos um furo aí no broadcast político, aí falando dos bastidores do repórter Daniel Vetterman, e tivemos também aí a aprovação da PEC do Fundeb. Para comentar todos esses assuntos, o nosso editor Gustavo Porto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Beth? Tudo tranquilo. Então, ontem tivemos um dia aí repleto de notícias e o broadcast político brilhando mais uma vez aí para os nossos assinantes. Vamos fazer uma propaganda aqui dizendo que eles tiveram em primeira mão os bastidores aí dessa relação que é muito tensa, né? Uma linha tênue aí entre o parlamento e o executivo, né, Gustavo? É isso aí, Beth. A gente ontem assim foi um dia muito importante, né, por medidas econômicas, né? Mas o viés político dessas votações, desse encontro que aconteceu no Congresso inteiro, né, foi muito importante. No começo da tarde, o ministro Paulo Guedes levou a proposta de reforma tributária do governo para o Congresso. Ele teve uma reunião entre outros participantes, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. O nosso repórter, Daniel Vetterman, conseguiu aí apurar os bastidores, com muito detalhe dessa reunião entre o Guedes e o Maia e o Davi Alcolumbre. Nessa reunião, o ministro Paulo Guedes admitiu, Beth, a descoordenação política do governo para o envio da reforma tributária. É bom lembrar aí que o presidente Rodrigo Maia vem batendo nessa tecla, né? Ó, a reforma tributária a gente pode ver, mas o governo não envia para a gente. A reforma administrativa, então, não tem nenhum desenho de reforma administrativa. Então, durante essa reunião, o Paulo Guedes admitiu essa descoordenação política, essa falta de coordenação política, né? Falou das dificuldades para encaminhar o projeto, mas falou que defendeu, né, que o projeto seja tramitado pela Câmara, né, e que seja votado até o final do ano, né. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, puxou a sardinha para o lado dele, falou: a gente quer que uma reforma tributária seja ampla, que a gente possa participar também, que as discussões dessa reforma, é bom lembrar que tem duas PECs, né, uma PEC na Câmara está mais avançada e uma PEC no Senado, a gente faça uma junção dessas PECs e também a proposta do governo e discuta tudo isso numa comissão mista, enfim. Falou também que não há uma briga dele com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai quebrar a cara quem aposta nessa divergência entre dois, nesse embate entre os dois. Mas quem estava presente, Beth, falou que essa fala do presidente Davi Alcolumbre foi meio em tom aí de ironia, já mandando o recado, e que assim, que o clima não está tão bom entre os dois, entre Câmara e Senado, aí, que disputam pelo protagonismo político, né, nesse momento em que o governo, como o próprio ministro Guedes admitiu, está ausente. E para completar, Beth, a Câmara concluiu ontem, né, a votação do Fundo de Educação Básica, né, de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Esse fundo, né, prevê, uma PEC, né, prevê que o governo amplie, o principal ponto, amplia a contrapartida que se dá em relação ao que os estados e municípios, principalmente os municípios, investem na educação básica. O governo hoje tinha uma proposta de até 40%, o governo teve que ceder, que essa contrapartida vai ficar em 23%, e essa contrapartida vai ficar em 23% do total dos recursos que são investidos aí na educação básica. Ou seja, o governo não queria que isso acontecesse, porque significa mais dinheiro do governo para a educação, mais recursos do Tesouro em um momento complicado da economia, mas o governo teve que ceder. E é bom lembrar que dos votos foram na Fundeb, para o Fundeb, os votos contrários foram do PSL governista, o PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, mas cujos deputados continuaram com o governo, ou seja, os bolsonaristas votaram contra o Fundeb.
Ou seja, ainda temos muitas emoções aí na Câmara. Isso mostra também, né, Gustavo, aquilo que o ministro, né, o Paulo Guedes acabou revelando aí, que o nosso repórter Daniel Vetterman apurou, a falta de coordenação política, né? Isso inexiste, né, neste governo. E vamos ver agora aí que a mais difícil vai ser realmente a reforma tributária. Todo mundo está esperando que seja uma reforma aí, né, que vá trazer ali uma aceleração da economia pós-pandemia, obviamente, mas vamos aguardar, porque ainda vamos ter, né, aí muitas emoções, né, Gustavo? É isso aí, Beth. Tá certo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.